Glória a Deus, deixa meu povo ir para adorar. Esse é o chamado de Deus para nós nesse dia. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, por que você está de pé ainda? Abra sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 5. Dando continuidade hoje às exposições com o tema verdadeiramente livres. Hoje trataremos do capítulo 5 e capítulo 6, mas convido os irmãos a acompanhar comigo a leitura até o versículo 5. E aí depois a gente vai lendo mais trechos da palavra de Deus. Diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distrais das suas tarefas. Santo Deus, graças rendemos ao Senhor, Pai, nessa noite. Nos apresentamos diante da Tua palavra com temor e tremor, mas com uma grande expectativa, Deus, de ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Ó Deus, que a Tua voz, ó Pai, possa ecoar, ó Pai, aos nossos ouvidos e achar guarida nos nossos corações. Precisamos, ó Pai, humildemente que o Espírito Santo abra nosso coração, abra nosso entendimento nessa noite, que possamos, ó Pai, estar dispostos a sermos confrontados, conformados, ó Deus, restaurados, reanimados pela Tua palavra nessa noite. Te peço assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O Grande Prêmio de Fórmula 1 da Austrália de 2001, onde Rubens Barrichello, um piloto que representava o Brasil, correndo na escuderia da Ferrari, juntamente com o alemão Michael Schumacher, eles protagonizaram uma cena que chamou a atenção dos holofotes esportivos em 2001. Rubens Barrichello era o segundo colocado, o seu companheiro de equipe, Michael Schumacher, era o terceiro. E Michael Schumacher disputava o título ali, disputava o prêmio de melhor piloto do ano, quando na reta final já a equipe da Ferrari acionou o rádio do carro de Rubens Barrichello e pediu para ele dar passagem ali para o seu companheiro de equipe, e assim ele fez. Isso, houve uma chuva de críticas e Rubens Barrichello teve que dar esclarecimentos durante aquela semana, e ele foi contundente dizer: olha, essa ordem da equipe só veio porque eu não era o primeiro colocado no momento, e eu garanto que quando eu estiver na primeira colocação, essa ordem não virá mais sobre mim. No ano seguinte, 2002, mesmo prêmio da Austrália, Rubens Barrichello fazia uma semana fantástica, liderou todos os treinos e foi pole position, liderou a corrida da primeira curva até a última. E naquela feita, o Kleber Machado, narrador da Rede Globo, estava narrando a corrida e todos estavam muito motivados, Kleber Andrade, porque tinha a possibilidade de narrar a primeira vitória de um brasileiro na Fórmula 1. Rubens Barrichello muito empolgado, porque agora era o primeiro,
e ele nutria essa expectativa que ele, em primeiro lugar, a equipe não daria ordem para ele abrir passagem para o seu companheiro de equipe. A torcida brasileira também naquela expectativa. E ele foi liderando, volta a volta, liderando, e quando chega na reta final, quando ele faz a última curva, o narrador então começa a dizer: hoje não irá acontecer como aconteceu ano passado. Hoje não, hoje não, hoje não. E quando se aproximou da reta de chegada, Rubens Barrichello freia, atendendo a solicitação da equipe, e deixa o seu companheiro passar. A narrativa do Cláudio Machado foi bem um resumo daquela corrida. Quando ele estava ali na êxtase, hoje não, hoje não, hoje não, e ele vê o Rubens Barrichello agora cedendo a vaga para o seu companheiro de equipe, ele fala: hoje sim, hoje sim. Um balde de água fria para o narrador, para o piloto, que nutria uma expectativa que a equipe não deu. Um balde de água fria aos torcedores brasileiros. Talvez você, ouvindo essa história, você deve ter pensado alguns baldes de água fria que você já recebeu na sua vida. Quando você desejava algo fortemente, ou quando você se via numa necessidade e isso não foi atendido, isso não aconteceu, quando tinha tudo para acontecer. Quantas vezes nós passamos por isso, né? Balde de água fria. O texto que nós acabamos de ler, no capítulo 5, parece que o resumo é um grande balde de água fria. Porque nós vimos semana passada Deus se apresentando poderosamente a Moisés, se revelando para ele numa sarça que pegava fogo, mas não se consumia, e Deus comissionando Moisés para libertar o povo que estava ali escravo no Egito. E Moisés apresentou diante de Deus todas as suas limitações. E nós acompanhamos que Deus ele foi nutrindo, Deus foi ali suprindo todas as necessidades que Moisés apresentou. Moisés ficou com medo ali: mas o povo não vai me ouvir, o povo de Israel não vai acreditar em mim, mas eu não sei falar, e Faraó não vai me dar ouvido. Deus deu ele, equipou ele de sinais, de maravilhas. Deus deu ele um suporte, um porta-voz eloquente, que era seu irmão Arão. Deus equipou Moisés de todas as ferramentas necessárias. Moisés, então, nós vimos que ele parte então para falar ao povo de Israel o que Deus tinha revelado para ele, e nós vimos o capítulo 4 encerrando com a narrativa dizendo que o povo creu naqueles sinais, creu no que Moisés os disse, creu na palavra de Deus, creu e recebeu aquilo com alegria. Aquela promessa de libertação ecoou com alegria no coração do povo, e o povo celebrou, e o povo adorou a Deus. Moisés e Arão então olham e falam: nossa, a primeira etapa da missão está concluída. Nossa, agora se a gente tinha aquelas limitações, Deus supriu tudo, agora é só chegar em Faraó e dizer: assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. E eles foram com essa expectativa. O desejo no coração de Moisés era chegar lá, falar: deixa o meu povo ir, e automaticamente Faraó libertar o povo. O povo de Israel também tinha uma necessidade real de ser liberto, então eles ficaram naquela expectativa: agora vai acontecer, Deus mandou um libertador. Mas o capítulo 5 começa mostrando Moisés e Arão falando a Faraó, mas o balde de água fria veio na palavra de Faraó, dizendo: quem é o Senhor para que eu ouça a voz dele e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Que balde de água fria! Aqueles homens com alta expectativa, e agora ouve isso de um ímpio, não só faltando conhecimento de Deus, mas ironizando o poder desse Deus que se apresentou para ele no deserto, e que ele estava falando agora. Mas esse balde de água fria parece que ele chegou até o povo duplicado, porque Faraó não só se recusou a liberar o povo,
mas também dobrou os seus trabalhos. Na sequência nós vemos Faraó dizendo: olha, esse povo está ocioso demais, esse povo está com tempo livre para pensar em sair para o deserto festejar, vamos aumentar o trabalho deles. Eles faziam tijolos e nós fornecia para eles as palhas para ajudar a secar o sol ali. Agora vamos cortar esse trabalho vai ser deles, vamos atribuir também essa tarefa a eles. Eles vão sair, catar a palha e produzir o mesmo tanto de tijolos como antes. Se o povo já gemia e já clamava pelos pesados trabalhos que eles prestavam ali no Egito, agora eles veem tudo isso aumentando. Esse balde de água fria pode representar uma grande frustração. Essas notícias chegam ao povo, chegam a Moisés, e eles se frustram diante disso. Se nós formos olhar uma definição de frustração, é aquele sentimento de quando nós não conquistamos aquilo que nós desejamos, ou não é atendido uma necessidade real nas nossas vidas. E eu acho que foi exatamente isso que abalou tanto Moisés e Arão como o povo por inteiro. Uma frustração por não alcançar o seu objetivo. Mas a pergunta é: como lidar com as frustrações? Como você lidar com os baldes de água fria que você recebe na sua vida? Nós olhamos para o texto e nós observamos a reação de Moisés e do povo frente às frustrações. Acompanhe comigo capítulo 5, verso 15 e 16. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e chamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim os teus servos? Palha não se dá aos teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Nós vimos que a primeira reação diante da frustração do povo é recorrer, é clamar a pessoa errada. Esse mesmo povo que teve ouvido o seu clamor e o seu gemido, no final do capítulo 2, no capítulo 3 também, Deus inicia dizendo isso: eu ouvi o clamor do povo, eu conheço esses gemidos deles. Este mesmo povo que foi ouvido pelo Yahvé, pelo Eu Sou, pelo Deus Todo-Poderoso, agora diante da sua frustração vai clamar para a pessoa errada, vai clamar agora para Faraó, vai clamar agora pelo inimigo. E eles não foram ouvidos. Faraó então refaz: olha, vocês estão ociosos, vocês estão preguiçosos, vocês vão trabalhar dobrado agora. E quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos ver uma história que aconteceu muito tempo atrás, que parece que é tão real nas nossas vidas. Quantas vezes as nossas frustrações também são direcionadas para as pessoas erradas, o nosso clamor é direcionado para as pessoas erradas, o nosso clamor é direcionado para os locais errados. Às vezes nós achamos nas redes sociais esse porto seguro de clamar e de colocar todo o nosso sofrimento, de colocar nossas reclamações, de expor a nossa vida. Às vezes nós procuramos os ímpios para compartilhar nossas amarguras, sendo que Deus providenciou para nós uma unidade, aonde não é composta de pessoas perfeitas, mas pessoas iluminadas pelo Espírito Santo para nos apoiar. Deus estabeleceu para nós, por graça, pastores, presbíteros, líderes, irmãos na fé mais experientes. Nós temos a quem recorrer, mas quando nós andamos frustrados, nós procuramos pessoas erradas e os locais errados para reclamar e para compartilhar e para abrir os nossos corações.
Essa foi a primeira reação daquele povo diante da frustração. Isso é digno de um povo frustrado. Procurar pessoas erradas em locais errados para desabafar e para abrir o seu coração. Mas nós vemos também uma outra atitude daqueles que estão tomados aí pela frustração. A segunda reação é colocar a culpa nos outros. Olha aí o verso 20 e 21. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: olha, o Senhor para vós outros e vos julgue. Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue. Portanto, nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Agora os frustrados colocam culpa no seu líder. Agora eles acham em Moisés e Arão a figura ali dos culpados. Agora a sua frustração de ficar mal na fita ali com aquele rei e que era considerado um deus pagão ali no meio do Egito e os seus seguidores, parece que isso importava muito para eles. E agora quando eles veem esse rei e estes súditos endurecendo mais, indo mais contra eles, eles se desesperam, eles se frustram e eles colocam a culpa em Moisés. Quantas vezes nós caímos nesse erro, né? Quantas vezes diante de nossas frustrações nós acusamos aquele que está mais perto de nós? Se é na igreja, acusamos os nossos líderes. Se é em casa, acusamos os nossos cônjuges, acusamos nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, aquele que está próximo. Nós assimilamos aquela máxima: a culpa é minha, então eu dou para quem eu quero. Isso fragmenta os relacionamentos. E isso mostra, evidencia o quanto você é frustrado. E o frustrado, ele não só se prejudica, mas ele prejudica também quem está ao seu redor. Ele também tira a paz de quem está ao seu redor. Ele está em desarmonia e cria uma desarmonia para todos que estão à sua volta. Essa é a segunda reação daqueles que estão mergulhados numa frustração. Colocar a culpa nos outros. Mas nós vemos essas reações elas se agravando cada passo. Porque se no primeiro momento recorreram à pessoa errada, em seguida colocaram culpa nos outros, agora em terceiro lugar nós vemos Moisés transferindo a culpa para Deus. Olha verso 22 e 23. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado o seu povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Agora parece que Moisés coloca a culpa em Deus. Esses dias eu ouvindo um pastor americano, que me fugiu agora a memória o nome dele, e ele contando que ele tem um convívio muito grande com universitários que fazem faculdade de filosofia, e que quando eles atingem e terminam o primeiro semestre, sempre eles vão até ele fazer a mesma pergunta. E eles perguntam: mas por que Deus permite tanto sofrimento no mundo? E nesse vídeo que eu assisti a ele, chegou essa pergunta para ele. Ele perguntou à pessoa: se você é estudante de filosofia? E a pessoa: sim. Você terminou o primeiro semestre? Sim. Então vamos lá, eu vou te responder. Mas primeiro você reformula a sua pergunta. E a pessoa insiste: não, mas por que existe tanto sofrimento no mundo? Por que Deus permite tanto sofrimento no mundo? E o pastor insistiu: olha, reformula a sua pergunta. O estudante falou: mas como seria essa pergunta de forma correta?
Ele falou assim: a pergunta seria o seguinte: por que há tanta maldade no coração do homem? Por que o homem é tão mau? Por que o homem espalha tanta maldade no mundo? E ele falou assim: agora eu te respondo. Por que Deus ainda não destruiu toda essa humanidade? E ele fala: a resposta se acha na graça e na misericórdia de Deus. Porque diante das nossas frustrações que nós nos envolvemos, nós temos a tendência em colocar a culpa em Deus. Porque nós desejamos algo que não é para desejar, porque nós seguimos o nosso coração caído, porque nós achamos ter necessidades que nós não temos, e nós queremos que isso seja alimentada e seja atendida de qualquer forma. Nós olhamos essa conversa, esse diálogo de Moisés com Deus, e nós percebemos que Moisés coloca Deus contra a parede, porque a expectativa de Moisés é que Deus seguisse a sua agenda. Volta os seus olhos para o texto, olha como que Moisés pontua. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Agora, porque desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. Na agenda de Moisés estava escrito: olha, quando eu chegar até Faraó, Deus irá agir de uma forma poderosa e Faraó imediatamente irá libertar o povo. Isso é o que estava escrito na agenda de Moisés. Ele queria que Deus cumprisse a agenda dele e que fosse no tempo dele. E às vezes os maiores motivos das nossas frustrações são querer que Deus siga a nossa agenda. É querer que Deus age de acordo com o nosso tempo. Porque nós estamos mergulhados numa sociedade imediatista em que tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser instantâneo. E nós queremos nos relacionar com Deus também dessa forma: olha, eu tenho minha agenda, está aqui minha agenda, agora faça o que eu quero, realize os meus desejos no meu tempo. E nós temos pavor de esperar. Tem que ser no meu tempo. Tem que ser seguindo a minha agenda, de acordo com a minha vontade. Mas uma terceira coisa que chama a atenção aqui nessa fala de Moisés com Deus é que, pelo menos Moisés, ele procura a pessoa certa para falar. E no verso 22 ele manda para Deus 2 porquê. Por que afligiste o povo? Por que me enviou? E esses porquês, eles são espalhados nos livros de Salmos. Nós vemos esses porquês também ecoando no livro de Jó. Jó, diante dos sofrimentos, ele várias vezes lança a Deus: mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E nós vemos que essa indagação, essa pergunta, ela não é pecado. O pecado é quando nós achamos respostas diferentes para as perguntas. Respostas diferentes da soberania, fidelidade, justiça e misericórdia. Quando ao tentar responder essas perguntas, não nos voltamos para o conhecimento de Deus. Se nós olharmos ao longo da história essa relação de sucerano e vassalo, de senhor e escravo, o Senhor, ele nunca dá satisfação para o seu servo. O Senhor nunca dá satisfação para o seu escravo. Mas o nosso Senhor dos Senhores, o Yahvé, o grande eu sou, ele difere de todos os outros senhores, porque ele estabelece com os seus servos uma relação especial. E nós ouvimos isso da boca do próprio Jesus. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 15, o Senhor Jesus diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos,
porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Se nós olharmos o livro de Oséias, no capítulo 4, verso 6, parte A, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E se nós olharmos para os capítulos anteriores, nós vamos notar que Deus de maneira nenhuma prometeu que a libertação do povo ia ser de forma instantânea. A frustração de Moisés e a frustração do povo é por falta de conhecimento da revelação de Deus. Deus deixou claro para eles que iria endurecer o coração de Faraó, e que teria que tirar o povo ali com mão forte, e que teria uma batalha. Mas Moisés e o povo também, que Moisés repassou toda a mensagem de Deus para o povo, eles só se atentaram para aquilo que estava na agenda deles. Eles só atentaram para a parte que Deus falou que ia tirá-los da escravidão. E o povo, no final do capítulo 4, celebraram essa notícia, creram nessa notícia. E às vezes isso acontece conosco, porque nós pegamos trechos isolados da palavra de Deus que nos favorece, que atende a nossa agenda e que satisfaz os nossos desejos e que atende às necessidades que achamos que temos. O povo erra por falta de conhecimento. Mas Deus é tão misericordioso que nessa relação de Senhor e servo nos trata como amigos e revela a palavra de Deus Pai para nós. Meus irmãos, como isso nos confronta, como isso nos chama a conhecer mais do que Deus revela para nós. Nós temos um privilégio, aquele povo ainda estava recebendo a revelação progressiva de Deus, uma porção de cada. Hoje nós temos a revelação completa nas Escrituras. E ainda assim nós caímos nesse erro do povo. Por quê? Porque nós estamos voltados para que Deus atenda a nossa agenda, para que Ele trabalhe ao nosso favor, para que Ele nos sirva. Parece que a gente faz uma inversão na relação, nos colocamos na posição de Senhor e tratamos Deus como nossos servos. Essa foi a grande frustração daquele povo. Olhar para o que Deus não prometeu e cobrar dele. Nós lembramos nas Escrituras, primeiro livro de Reis, do capítulo 17 ao 19, Deus chama também Elias e fala: Elias, profetiza contra o reino de Acabe, porque o povo está ali na idolatria, profetiza que não haverá chuva. Depois Deus manda profetizar de novo a chuva. Tem um combate entre Elias e os 450 profetas de Baal. Mas Elias parece também que ele chega já com a sua agenda na mão. Parece que ele dá asas demais aos seus desejos. E a expectativa de Elias, a agenda que ele desenhou era que ele chegasse ali diante do povo, vencesse os 450 profetas de Baal, e o povo de Israel se voltaria para Deus novamente, se converteria ao Senhor e largasse ali aquela idolatria. Mas Deus não tinha prometido isso, e ele se frustra também diante disso, e ele abandona o ministério. E ele pega o seu ajudante e entrega ele na casa dele, vai para o deserto e pede a morte. E Deus começa a tratar Elias ali no deserto, e Deus chama Elias até a sua presença e pergunta ele por 2 vezes: o que te traz aqui, Elias? O que aflige o seu coração? E por 2 vezes ele fala: eu tenho sido zeloso, mas o seu povo abandonou a sua aliança. Segunda vez ele repete da mesma forma. Aquilo frustrou ele, porque o desejo dele era chegar lá, fazer e acontecer. Ele nutriu um desejo fora das Escrituras, fora da palavra de Deus. E ele abandonou o ministério. Meus irmãos, quantos estão caindo nessa?
ao se frustrarem com o irmão, a se frustrarem com o líder, têm abandonado a comunidade do Senhor, têm abandonado a igreja. Mas Deus, ele chega para Elias, trata ele, chama ele de volta, dá a ele novas tarefas. E a gente olhando a narrativa, parece que Elias saindo da presença de Deus, Deus fala assim: Elias, espera aí, tem mais uma coisa para te falar. Outros 7.000 não se dobraram, não se curvaram diante de Baal, porque eu os preservei. O que Deus fala para Elias ali: olha, a missão é minha, é eu que faço. Então cria, desenvolva as suas expectativas dentro dos meus planos, dentro dos meus projetos, dentro das minhas promessas. O povo erra por não conhecer, por desprezar a palavra de Deus. E hoje caímos, somos tentados a cair nesse erro continuamente, de querer ouvir outros e não o Senhor. Porque os planos de Faraó estava ali caminhando como um legítimo filho da serpente. Se lembrarmos das exposições de Gênesis, nós vamos ver que havia a semente da mulher e a semente da serpente, que eram oposição. A semente da serpente, influenciada por Satanás, o tempo todo queria exatamente aprisionar o povo, queria o tempo todo impedir que o povo desse continuidade, progredisse. Por quê? Porque o descendente que esmagaria a cabeça da serpente estava prometido pela linhagem da mulher, pela descendência da mulher. E o objetivo dos filhos da serpente é exatamente nos bloquear, é exatamente nos escravizar, é exatamente nos distrair, como foi as artimanhas de Faraó. Esse povo está querendo ir adorar, então eu vou distrair eles com muito trabalho, eu vou lançar carga sobre ele. E nos nossos tempos também Satanás continua influenciando pessoas, continua influenciando coisas, e nós temos caído nessa armadilha e ficados distraídos com coisas sem proveito. Quantos hoje perdem horas e horas em coisas vãs, tem ficado aprisionado nessas coisas, e isso tem tirado tempo de adoração, tem tirado o tempo de ir, deixa meu povo ir para me adorar. E nós vemos no texto que isso causou no povo uma improdutividade. O povo não conseguia mais produzir tijolos naquela quantidade, porque agora estavam atarefados demais. E essas artimanhas hoje surge o mesmo efeito em nós. Temos ficado improdutivos e às vezes não achamos a resposta. E a resposta está talvez nas distrações que nós estamos sendo aprisionados nos nossos dias. E elas são as mais diversas, e você sabe quais são as distrações que te tentam, quais são as distrações que têm tirado a sua produtividade. Uma artimanha antiga que é repetida em nossos dias. Mas nós temos o capítulo 6. Diante dessas frustrações que dominaram o capítulo 5, nós percebemos que esse não é o fim. Porque nós vemos o capítulo 6 e como esse capítulo 6 inicia. Agora você verá o que eu vou fazer. Esta é a resposta do Senhor a Moisés depois das suas lamentações. Agora você verá o que eu vou fazer. Essa mesma expressão ela é usada por Jesus naquele episódio das bodas de Caná, em João 2, quando Maria fala para ele: olha, Jesus, acabou o vinho, e agora? E Jesus fala com ele: olha, fala com ela: o que tenho contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Maria também estava trabalhando nisso, queria que Jesus trabalhasse de acordo com a agenda dela e de acordo com o tempo dela.
Mas Jesus estabeleceu para ela ali que ele tem um tempo de agir. E Deus aqui falando para Moisés, para o povo: olha, agora você verá o que eu vou fazer, porque quando chega a hora de Deus, ele age, porque no tempo de Deus ele age, porque no tempo de Deus ele olha para você e vê as suas necessidades e age, porque no tempo de Deus ele ouviu o clamor daquele povo e ele desceu. Meus irmãos, abra mão desse imediatismo, abra mão de querer seguir sua própria agenda, abra mão de querer tudo no seu tempo e olhe mais para o Deus que está se revelando diante de você. Se nós olharmos o Salmo 139, nós vamos ver que Deus ele tem o controle, inclusive da nossa agenda. Salmo 139, verso 16, a parte B diz assim: e no livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que fantástico! Antes que viéssemos ao mundo, a nossa agenda já estava prontinha pelo nosso Deus. Cada detalhe, cada dia, cada momento, cada encontro, cada passo. É Ele que estabelece a nossa agenda. Nós devemos viver e se amoldar a essa verdade. De buscar, eu quero caminhar, Deus, segundo o seu propósito, segundo a agenda que o Senhor escreveu para mim. Isso evita as frustrações. Porque os nossos planos, a nossa agenda, ela pode ser frustrada. Quantas vezes nós marcamos compromissos na agenda e não conseguimos cumpri-los? Mas o nosso Deus, que se revelou a Jó, e quando Jó teve a noção da grandeza de Deus, ele usou uma expressão que ela é exemplo para nós. No livro de Jó, no capítulo 42, verso 2, diante da revelação da soberania de Deus, ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se Faraó queria saber quem era o Deus de nome Yahvé, e Israel precisava conhecê-lo mais para confiar, aqui está outra vez ele fazendo conhecido. É o Deus que não pode ter os seus planos frustrados. É o Deus que tudo pode. E é esse Deus que está se revelando para aquele povo e se revelando para Faraó. Os planos que não podem ser frustrados, esses planos, eles são revelados nas promessas da aliança. Olha agora do verso 2 ao 5 do capítulo 6. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai, como aquele que tem o controle sobre a natureza, como aquele que tem o controle sobre os homens, como aquele que tem o controle sobre os deuses com D minúsculo. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Esse Deus que tem os planos que não podem ser frustrados, estabeleceu uma aliança com Abraão, e fez promessas, e que essas promessas vêm sendo se cumprido a cada tempo. E chegou naquele momento ali, já tinha cumprido várias promessas na vida de Abraão, na vida de Isaque, na vida de Jacó. O povo estava ali através de uma promessa que Deus tinha prometido, que eles iriam para o Egito, iriam ficar escravizados 400 anos.
Aquele povo já estava vivendo a promessa desse Deus que se revela e revela suas promessas da aliança que não pode ser frustrado. E ele vem o tempo todo rememorando aquele povo das promessas: olha, vocês terão uma terra para habitar, serão grande descendência. E o tempo todo ele trazendo à memória as promessas. Meu irmão, diante dessas crises de frustrações, um dos remédios é nós trazermos à memória aquilo que nos traz esperança, é trazermos à memória aquilo que Ele nos prometeu, é trazer à memória que nós servimos o Deus da aliança, um Deus que não é homem para mentir, um Deus que fez um pacto, um Deus que jurou por Ele mesmo cumprir cabalmente aquilo que Ele prometeu. Mas nós vemos que Ele é o Deus que tudo pode, porque Ele é o Yahvé, o Senhor dos senhores, e Ele tem o governo de todas as coisas. Olha aí, versos 6 ao 8 do capítulo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão. Eu vos resgatarei com o braço estendido e com grande manifestação de julgamento. Tornai-vos-ei para meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei como possessão. Eu sou o Senhor. Aqui Deus agora revelando o seu governo: eu vou tirar vocês dessa escravidão, e eu tornarei vocês ser o meu povo, vocês serão governados diretamente por mim, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo exclusivo. Se Faraó estava achando que ele era o rei da cocada preta, mal sabia ele que ele estava cumprindo a agenda que Deus estabeleceu para ele também. Deus tem soberania sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre Faraó. Faraó não escapou desse domínio, desse governo de Deus. Nós vemos no capítulo 9 de Êxodo, verso 16, que diz assim: mas deveras, mas verdadeiramente, para isto te hei mantido, ou para isso deixei você viver, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Isso Deus mandando Moisés falar a Faraó. No Novo Testamento nós vemos Paulo replicando isso no capítulo 9 de Romanos, verso 17, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo eu levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. O Faraó estava cumprindo a agenda de Deus. Meus amados, nenhum acontecimento dessa terra foge do governo de Deus. E Deus revelou para aquele povo qual era o motivo, qual era a intenção de levantar Faraó. Era para propagar o nome dele, fazer o nome dele ser conhecido não só entre o povo de Israel, mas para as outras nações, para os gentios também, e para alcançar nós que estamos aqui hoje em 2021. Foi porque Ele governa a história, governa todas as coisas, porque Ele governa reis, presidentes, líderes, ditadores. Foi para que nós hoje recebêssemos a graça de ouvir o Evangelho de Deus e ser pertencentes do Teu reino. Nada foge do governo de Deus, e todas as coisas elas cooperam para o nosso bem. Isso são todas as coisas. O problema é que nós temos dificuldades em entender todas as coisas, porque nós só aceitamos aquilo que cumpre nossa agenda, aquilo que cumpre nosso desejo egoísta. Mas Deus está se revelando aqui: olha, eu sou o Yahvé, o Senhor dos senhores, e Ele tem um governo. Mas nós olhamos para o versículo 9 agora, do capítulo 6, e olha a resposta do povo.
Porque Moisés, ao ouvir Deus reafirmando as suas promessas, ele creu e ele foi todo empolgado ali para compartilhar com o povo. Olha o balde de água fria que Moisés recebe de novo. Olha o verso 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Parece que aquele povo de Israel, eles estavam como gato escaldado, com medo de balde de água fria. Estavam com raiva, deprimidos, sem ar. Eles estavam mergulhados em suas frustrações, que mal podiam ouvir a voz de Deus. Mal podiam ouvir a palavra de Deus por intermédio de Moisés. O grande risco de mergulharmos em grandes frustrações é abrir mão de ouvir a palavra de Deus, é se acostumar com as pregações, é se acostumar com as leituras da palavra de Deus, é se acostumar com tudo isso e só focar nas suas frustrações, na sua agenda, nos seus desejos egoístas. Eles estavam como gatos escaldados, com medo de uma nova frustração. A palavra de Deus para esse povo foi: olha, agora, para nós, veio por intermédio do Senhor Jesus, dizendo: olha, neste mundo vocês terão aflições. Olha, a minha palavra é dada a vocês sem aquelas letrinhas pequenininhas dos contratos que nós assinamos normalmente, está escondida. A palavra de Deus vem com letras garrafais e nos afirma: vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas aquele povo estava mergulhado nas suas frustrações, que não ouvia isso. Mas ele e os seus planos não podem ser frustrados, porque ele prometeu que resgataria aquele povo como um forte, faria daquele povo sua propriedade exclusiva e seria Deus daquele povo. E aí nós somos convidados a voltar no verso 6, porque ele é o Yahvé que redime o seu povo. Olha no verso 6, os 3 verbos que são usados, aí nós vamos chamar a atenção para o terceiro. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Esse resgatarei aí no original é Gaal. O sujeito desse verbo é Goel, que significa resgatador. E nós vemos que no livro de Levítico, capítulo 25, tem uma lei estabelecida para aqueles que estão escravos e humilhados, poderiam ser resgatados por um parente mais próximo. Se eles tivessem um parente mais próximo que tinha condição de pagar toda a sua dívida, podia fazer e resgatar esse, e ser ali o tutor desse, e adotar esse, e ter as responsabilidades sobre este. Nós vemos no livro de Ruth, o episódio de Ruth com Boaz. Nós vemos que, com Boaz, nós vemos que Ruth, ela era viúva, e ficou desamparada, e ficou praticamente mendigando o alimento. E Boaz, ali como que era o parente mais próximo, então, se ofereceu para casar com ela. E tomou ela para si, e proveu tudo, todas as suas necessidades. E nós olhamos Deus fazendo essa promessa para o povo de ser o seu Goel, o seu resgatador. Se nós olharmos no capítulo 4, nós vamos ver que Deus já tinha chamado o povo de Israel como seu primogênito. E se essa a ação aqui
do Goel era um membro mais próximo da família. Podia ser um pai, podia ser um irmão, podia ser um tio. Deus agora aqui, ele é o Goel e ele se apresenta como o pai, o resgatador. E ele fala que vai fazer isso com o braço estendido. E nós vemos isso se cumprindo na sua plenitude na cruz, com Cristo, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, estendendo os braços na cruz e pagando o resgate por nós. Ele é o nosso Goel, ele é o nosso resgatador. E se esse resgatador tinha que assumir a tutela do resgatado, Deus faz isso nos adotando. No verso 7 nós vemos ele dizendo: vocês serão meu povo e eu serei o vosso Deus. Vê se isso não é um evangelho aqui em todas as páginas das Escrituras. Vê se não há uma unidade nas Escrituras perfeita. Vê se essa promessa que Deus fazia, ela tinha ali o seu cumprimento no tempo e alcançou até nós. Hoje chegou na sua plenitude em Cristo. O nosso Goel, o nosso resgatador, assumiu o nosso lugar na cruz e nos adotou e nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Meus irmãos, temos que glorificar a Deus que nós temos um Goel. Um Goel misericordioso, um Goel gracioso, que não olha para as nossas frustrações, que não olha para o nosso egoísmo, que nos perdoa e que nos tira de mão forte, não só da escravidão do Egito, como nós estamos acompanhando aqui de camarote, mas Ele também nos tirou da nossa escravidão do pecado, Ele nos arrancou. E se você hoje ainda está preso a essas algemas, o Gael de Deus aqui está, e Ele pode ter esse encontro salvífico com você hoje, te resgatando dessa prisão, te resgatando dessa vergonha, te resgatando desse egoísmo, te resgatando dessas frustrações. Nós vamos ver que as dúvidas ainda pairavam sobre Moisés, Arão, sobre o povo. Moisés voltou a repetir nos versos finais: mas eu não sei falar. Voltou a se lamentar de novo diante da situação. Mas nós vimos Deus dando prosseguimento à sua revelação. Vocês notaram que existe uma genealogia aqui no meio do capítulo 6. O povo não dava credibilidade ao seu líder. Moisés não era o libertador que eles imaginavam, que eles idealizavam. Eles desconfiavam até da sua nacionalidade. Mas Deus coloca essa genealogia aqui para mostrar: olha, ele é um verdadeiro israelita. E Deus afirmou todas essas coisas nessa revelação para afirmar: eu agirei em favor de vós. Agora vocês verão o que eu vou fazer. Diante das frustrações daquele povo que estavam prostrados, Deus disse: agora vocês verão o que eu farei. Diante das nossas frustrações, hoje Ele diz assim: vocês viram o que eu fiz. Não só tirando o povo do Egito, não só lançando juízo contra os inimigos do povo de Israel, que nós vamos ver mais para frente, mas lançando juízo sobre o meu filho em favor de vós. Se os inimigos foram exterminados lá no Egito, os inimigos de Israel, o Filho de Deus recebeu sobre ele os juízos dos nossos pecados. Os pecados dos inimigos que éramos nós, que éramos inimigos de Deus, foi lançado sobre o Filho de Deus.
E Ele matou a morte, Ele venceu a morte para nos dar vida. E confirmar essa relação especial de Senhor e servos, que nos dá essa possibilidade de chamar o Senhor de Pai, que nos dá essa possibilidade de chamar o Senhor de amigo, que nos dá essa possibilidade de chamar o Senhor de nosso Gael, nosso resgatador, e que nos dá essa oportunidade de olhar para a grandiosidade de Deus e dizer: eu sei que tudo podes, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. A chamada hoje é olhar para esse Deus que tem se revelado nas Escrituras, que se revelou grandioso sobre o povo lá no Egito, que se revela sobre nós hoje nas nossas amarguras, nas nossas aflições, nas nossas frustrações. O Gael de Deus resgatou no passado, resgata hoje e pode resgatar você, meu irmão. Agora eu te convido a lançar o seu clamor, a lançar as suas queixas, a lançar as suas inquietações sobre a pessoa certa. Ele está aqui e os ouvidos dele estão atentos às orações que são feitas nesse lugar. Quero te convidar a se colocar de pé neste momento. Chamar o pastor Enoque para nos conduzir nessa oração. Você tem esse privilégio de agora lançar as suas dúvidas, suas aflições à pessoa certa. Eu creio que o Senhor Jesus está dando a mim e a você nessa noite uma direção e condição de ter a sua vida mudada. Deus quer mudar a sua vida hoje, para melhor. Mas você vai precisar refletir antes de orar. Não é só orar assim, Deus me abençoa, não. É orar entendendo o que você está falando, entendendo a mudança que precisa acontecer na sua vida. Irmãos, porque frustração é uma coisa que acontece com todos nós. A questão é que a frustração é péssima conselheira. Onde é que você está indo com a sua frustração? Quando você está sozinho e parece que a coisa não está dando certo, não está acontecendo. Você está fazendo o que com essa frustração? Está clamando para a pessoa errada? Está reclamando? Está buscando o Deus desse mundo? O faraó é um símbolo do Deus desse mundo. Está buscando o pecado? Está descontando no pecado a sua frustração? Não vai resolver para você. Não adianta procurar aí, que essa fonte aí só vai te dar mais problema. Ela só vai piorar. Procura faraó para você ver, só vai pôr mais encargo nas suas costas. Procura o pecado para você ver, só vai piorar a sua vida. Então o primeiro ponto é esse, você precisa dessa mudança. Você entende isso? Que precisa parar de buscar na fonte errada. Frustração todos nós temos, irmãos. Aqui eu estava todo mundo frustrado aqui, menos Deus. Todo mundo aqui frustrado, menos Deus. Talvez o seu ponto seja outro, a sua oração agora. Talvez você está culpando alguém pelo que você está vivendo. Se não tivesse feito isso comigo, se eu não tivesse, se fulano tivesse outra atitude, se não sei o que, se... Você está culpando as pessoas, esquecendo que Deus tem o controle de tudo. Deus está acima das pessoas. Até o faraó aqui, nós vamos ver a prova disso mais completamente à medida que a gente for ouvindo mais o que Deus fez. Então, Deus não está acima dessa pessoa, não. Não me deu a chance. Não me atendeu. Não agiu como eu queria. Você está culpando as pessoas? Não funciona. Não foi isso que funcionou para o povo, não. Talvez seja essa a sua oração agora. Senhor, me ajuda a não partir para esse lado, culpar as pessoas pelo que eu estou vivendo. Talvez você está culpando Deus.
Talvez você está sendo até grosseiro com Deus. Olha, aí você vai dizer assim, não, mas eu não falo nada contra Deus, não. Justamente, você fala com os outros, você pensa, mas não fala. Você está infeliz, está considerando que a sua vida não está dando certo, tem lá uma coisa aí com Deus, por que Deus não fez ainda? E você ouviu hoje, Deus tem uma agenda, a agenda é dele, é ele quem tem o momento certo para agir. E aqui, nós já sabemos, ele ouve a sua aflição, ele não está indiferente a você não. A gente começou aqui vendo que Deus ouviu, como é que começa o êxodo? Deus ouviu a aflição do povo e veio, falou, eu ouvi o clamor deles, por isso eu desci e vou libertar. Deus está na sua vida. Você creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? E se você está ouvindo essa mensagem hoje, acredite, Jesus Cristo salva. Ele pode salvar você, transformar a sua vida hoje. Entregue a sua vida a Jesus Cristo e Ele muda. Mas você tem que entregar assim, confiando nele do jeito dele. Então talvez seja esse o ponto. Agora você quer saber que todos nós aqui somos pecadores e talvez a gente for olhar aqui, não escapa um, irmãos, mas existe um Deus que apesar da frustração do povo, apesar da oposição do diabo, a oposição de Faraó, apesar dos desencontros todos, apesar do líder que ele levantou estar desanimado, o Senhor disse, vocês vão ver o que eu vou fazer. E a nossa oração agora é diante de um Deus que faz. Então se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você lançar sobre ele a sua ansiedade, se você lançar sobre ele a sua frustração, ele vai mudar a sua vida. Se você conseguir crer que há um Deus vivo agindo, e você olha assim, mas na minha casa não tem jeito mais, mas eu já não tenho mais esperança de ter isso na minha vida, eu já não acredito mais em tal situação ou tal coisa. Tá, você pode desacreditar de tudo, você acredita em Deus? Você acredita que Deus tem um plano para você? Você acredita que Ele te ama? Não estou te perguntando se você acredita no poder de Deus, não, que todo mundo acredita. Mas você acredita que Ele te ama, que Ele te conhece, que Ele sabe quem é você, que Ele escuta o seu choro, que ninguém escuta, que ninguém sabe quando você está chorando? Você acredita que apesar do que você tem feito, Ele tem amado você e Ele diz, eu vou tirar você daí, eu vou libertar você? É esse o tema da nossa pregação, das nossas pregações, verdadeiramente livres. O povo aqui estava tão aflito que eles não conseguiram atender a palavra de Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Talvez você está aí com uma ânsia de espírito tão terrível que você não está nem conseguindo, mas hoje Deus está te dando condição de orar e de crer. Senhor, se você crer, você vai ver o Senhor agir. Diz para ele, Senhor, eu aceito o tempo do Senhor, eu acredito no amor do Senhor, eu acredito que o Senhor não me fez para viver frustrado, eu acredito que o Senhor é capaz de renovar os meus sonhos, eu acredito que o Senhor é capaz de fazer um novo na minha vida, eu declaro na tua presença. Você tem coragem de fazer isso? Você crê em Deus? Então você vai clamar ao Senhor, como aquele povo clamava, às vezes clamando errado, às vezes clamando na hora errada, às vezes falando errado, e Deus sempre amando e agindo. Deus ama você e Deus quer agir na sua vida. Vamos clamar ao Senhor? Já clamamos para tanta coisa, o que é isso? Podemos clamar ao Deus que nos ouve. Faz a sua oração agora, fecha os olhos e diz, Senhor, eu clamo pela minha vida, eu clamo para ter esperança no Senhor, eu clamo por uma renovação da minha vida, renova minha fé, me ajuda no meio das minhas aflições, dos meus pecados até, Senhor, me livra, me liberta, me dá força, me dá vitória. Senhor Deus, o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo hoje, ontem, eternamente. O Senhor olha para pessoas como nós, pessoas fracassadas, e o Senhor diz, mas eu não vejo assim, eu olho para vocês através do meu Filho, e eu faço de vocês os meus filhos, eu faço de vocês novas criaturas, eu faço de vocês o meu povo, um reino de sacerdotes, eu faço de vocês quem eu quero, e eu quero que vocês sejam imagem e semelhança minha. Eu sei que o Senhor está agindo na nossa vida, mas temos que pedir ao Senhor, perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa por procurar as pessoas erradas,
conselhos em pessoas que não conhecem o Senhor, que não amam o Senhor, que não têm a revelação do Senhor. Perdoa, Senhor, ajuda-nos a buscar aqueles que te amam, aqueles que conhecem a tua palavra. Como foi nos dito hoje, o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento da verdade, porque é a verdade que liberta. O Senhor disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é qualquer conhecimento, Deus, nós precisamos conhecer o Senhor, precisamos conhecer o mover do Senhor na nossa vida, precisamos crer que o Senhor ainda estende o teu braço, ó Deus, com mão forte, com braço estendido. O Senhor reina sobre o teu povo, e o Senhor nos arranca do pecado, o Senhor nos arranca das escravidões aí, dos feitores do mundo. O Senhor nos tira de debaixo das cargas, de debaixo dos pesos, ó Deus, e nos livra do peso e do pecado que tenazmente nos assedia e nos leva à segurança da tua presença. Eu peço por um povo renovado na esperança, um povo renovado na fé, um povo que confia no seu Deus, um povo que declara: o meu Deus está vivo, Ele não está morto. Eu não sirvo um Deus morto, eu não sirvo um Jesus pregado na cruz, eu sirvo um Jesus ressuscitado, eu sirvo um Jesus que vai voltar, eu sirvo um Jesus que enviou o seu Espírito Santo. Eu sou a habitação do Espírito de Deus. Há um plano de Deus para a minha vida, e eu não vou morrer na praia, eu vou alcançar o propósito do Senhor, não porque eu tenho força, mas porque o Senhor é quem faz, o Senhor é quem salva, o Senhor é quem perdoa, o Senhor é quem transforma, o Senhor é quem capacita, o Senhor é quem age. Deus, nós cremos no agir do Senhor, cremos que o Senhor está aqui, cremos que o Senhor está na nossa vida, cremos que não é por acaso que nós ouvimos o chamado para sermos filhos do Senhor. Ó Deus, transforma os corações aqui, revela-te a ti mesmo, Senhor Jesus, para aquele que não te conhece aqui nessa noite, para que ele te conheça como o Senhor realmente é, para que ele ouça o chamado do Espírito do Senhor que diz: vem, vem. Ó Deus, obrigado porque o Senhor continua dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor dá alívio para o teu povo, o Senhor nos dá esperança. Obrigado porque nós vemos aqui um povo fracassado, até um líder fracassado, mas vemos um Deus ativo, agindo, salvando, fazendo e proclamando: agora vocês vão ver o que eu vou fazer. O Senhor é quem faz. Deus, faz na nossa vida, faz na nossa casa, faz na nossa família, faz, ó Deus, aonde quer que nós estivermos, faz, ó Deus. Senhor, a nossa limitação é essa, de dizer: faz hoje, Senhor. Clamamos, dizemos: Senhor, faz agora, porque o peso é grande, porque as lutas são muitas, porque nós queremos, ó Deus, ver a libertação do Senhor. Mas Deus, nós confiamos que no dia e na hora, no momento do Senhor, nós vamos ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós vamos ver aqui ainda em vida o Senhor se manifestando poderosamente na nossa vida e nos dando plena liberdade em Cristo Jesus. O Senhor é aquele que quebra os grilhões. Livra-nos, ó Deus, do pecado. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos santificado pelo teu Espírito Santo. Livra-nos, Senhor Deus, de pecar contra o Senhor. Ajuda-nos a sermos gente abençoada. Ó Deus, abençoa sim o teu povo, Senhor Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com cada um de nós agora e sempre. Amém, amém. Nós cremos, irmãos, o nosso Deus não está morto, Ele está vivo. Nós confiamos, irmãos, que Deus usa pessoas fracassadas. Nessa quinta-feira, se o Senhor permitir, eu vou falar o que Deus é capaz de fazer na vida de um covarde, tá bom? O que é? Porque, assim, coragem é uma virtude, né? A gente quer ter, às vezes a gente é corajoso até na hora errada, para fazer coisa errada, mas quando nós não temos coragem, como Deus é capaz de agir? Como Deus é capaz de pegar uma pessoa
covarde e fazer dele um instrumento nas suas mãos. Então, estamos compartilhando nas quintas-feiras, o nosso tema central é gratidão, motivos para a gente ser agradecido. E a nossa gratidão é porque Deus olha para uns Zé Dendago igual a gente, né? Umas pessoas que não têm nada de especial e faz de nós pessoas especiais por causa de Jesus Cristo. Então nós estamos muito agradecidos a Deus, que o Senhor te abençoe nessa semana, que Ele deu a você uma semana de vitória. Creia, irmão, é Deus que está agindo na sua vida, tá bom? Você não vai ficar nessa não, o Senhor vai te abençoar ainda muito. Não pare de ouvir o que Deus está falando com você, não feche os seus ouvidos não baixe a cabeça e os olhos não, escuta. Participa do pequeno grupo, tem toda semana mensagem ali de fé e esperança ali, ó, para levantar você. Não é porque é palavra viva, como você recebeu aqui hoje, palavra de verdade, palavra transformadora, palavra que confronta, que faz a gente andar para frente, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.